Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao pastor Jairo, nosso amigo, companheiro de jornada, a confiança de me passar o púlpito, e quero inicialmente pedir, crente sempre é pidão, né? E eu quero pedir aos santos aqui do altar, da nave do templo, a toda a igreja, pedir as vossas orações. Quando eu aceitei Jesus, me lembro agora que sempre que eu recebia uma oportunidade, eu ouvia o que eu ouvia os irmãos fazerem, aí eu comecei a fazer também. E é isso que estou fazendo aqui. Orem para que o Senhor me conceda a palavra no abrir e fechar da minha boca. Sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Agradeço a Deus, mais uma vez, a oportunidade que Ele está me dando, que Deus me concede para cultuar convosco. E é um momento tão lindo, tão importante, e que a gente não pode de forma alguma esquecer a importância deste momento, né, irmãos? Quero agradecer a minha companheira que não me deixou vir sozinho. E quero agradecer também porque esse ano agradecemos a Deus, viu, irmãos? É o nosso ano de jubileu de ouro. Glória a Deus. E ela está ali, ó, bonita, linda, igualzinha, talvez não, mais bonita do que há 50 anos atrás. É não, meu filho. Tem cada invenção, né? Aleluia. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu estava ali pensando, meu Deus, aqui com esse exército de homens de Deus, tanto na retaguarda quanto aqui à minha frente, com certeza Deus tem entre vós homens bem mais capacitados, e porque Deus me escolhe nesta noite para estar aqui com o peso da responsabilidade da palavra. Às vezes eu digo, eu prefiro estar sentado ouvindo. Quem está sentado está aprendendo, está se alimentando, está crescendo. Quem está falando também está aprendendo, mas é maior responsabilidade. A igreja sabe disso e por isso eu peço as orações. O texto que Deus nos dá nesta noite para meditarmos, eu resolvi, e agora que criei até mais coragem, porque eu ouvi o pastor Jairo dizer que eu me sinta em Palmeira dos Índios. E esse texto que vamos ler é o mesmo texto que lemos quarta-feira passada. Quarta-feira na igreja sede. Eu estou dizendo quarta-feira como se faz tanto tempo, foi antes de ontem.
né? E eu comecei a falar e eu disse até à igreja, porque o tempo não permitiu, eu disse, quem sabe quarta-feira eu termino. Então eu acho que eu vou terminar aqui hoje. Se Deus permitir, a gente volta a tratar do assunto lá. Mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia, a sua Bíblia, a palavra de Deus, e medite junto conosco. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente estar meditando. E onde queremos meditar é no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Tenho por certo que Deus nos dará uma palavra nesta noite. E eu também estou precisando. Nós precisamos. Glória ao nome santo de Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pai amado, temos lido a Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Senhor, revela-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Pode ser que alguém até diga, e se disser, eu não vou discordar nem questionar. É um texto tão conhecido. Geralmente em festas,
esse capítulo 25, ele é geralmente colocado como tema. Eu já ouvi muitas vezes. E bem sabemos que esta parábola, este sermão que o Senhor nos deu, que está aqui escrito para a nossa meditação, é um texto exclusivo para a igreja. Porque está falando de 10 virgens. Está falando de 10 virgens. E isto aqui está representando a igreja, a noiva do Cordeiro. Na continuidade, descobre-se que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram imprudentes. Aleluia. Eu disse e repito, que esse texto refere-se exclusivamente para a igreja do Senhor, para a noiva do Cordeiro. Aleluia. Eu estava ali sentado e analisando aqui a igreja, também ali a galeria, o púlpito, e dizendo: Deus, realmente parece uma noiva ataviada para o seu esposo. Aleluia. Mas por que esse texto está falando que havia 5 imprudentes, insensatas, loucas? Não é a noiva, mas 5 imprudentes, loucas. E eu posso ver aqui, queridos irmãos, que principalmente que não dá e nem tenho capacidade, estou falando especialmente também porque estou diante de homens mais experientes que eu, mais conhecedores que eu, mas como eu já disse, aprove a Deus estar aqui. Então, o que me leva e chama a atenção é esse texto que fala sobre as virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Falar sobre virgens, o termo virgem significa algo intocável, algo que não foi mexido, algo especial. Virgem, algo que literalmente deixa-nos claro que significa pureza. Aleluia. Costumamos ouvir pregadores ao longo de nossa jornada, quantas e quantas dezenas de pregadores e pregadores famosos, homens de Deus, como nós temos e sabemos. E às vezes alguns perguntam: quem está preparado para ir para o céu? Toda a igreja levante a mão. Quem tem certeza que vai para o céu? Todo mundo levanta a mão. Isso é um fato. Mas quem está sabendo quem é virgem é o dono
da igreja. Estou falando em virgindade espiritual, não estamos falando no sentido material. Mas virgem, como já disse, é pureza. E pergunta-se como pode uma igreja preparada, esperando o noivo, e de repente, quando se ouve o clamor, aí vem o noivo. Aí chegam e vamos nos preparar. Peraí, não é para estar preparado? Aí chega umas e dizem, não trouxemos azeite. Aí chega para as outras que trouxeram e dizem, dai-nos do teu azeite. E as prudentes, por serem prudentes, para ser prudente, tem que usar a prudência na hora que precisa mostrar que é prudente. E o que elas disseram? Não é por isso. Não seja caso de que falte azeite para vós, para nós e para vós, se tirarmos do nosso e dividir com vocês. Mas mesmo assim, se elas quisessem também emprestar, agora trazendo para o lado, e que é este que estamos falando, o azeite em nossas vidas, aqui nesse texto, refere-se ao Espírito Santo. Eu preciso de estar abastecido. Eu preciso de estar abastecido do Espírito Santo. Não é o caso de alguém simplesmente dizer, eu sou evangélico, eu já sou crente, eu estou na igreja e eu já tenho o Espírito Santo. Não é bastante dizer. O que é bastante e o que é necessário é eu, é você, é nós, somos nós, sentirmos em nossa alma que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Não basta dizer que é, não basta dizer que tem, não basta dizer que aparenta ser ou tem a aparência de ter o que é. Que mais? Isso me dá uma... O que basta, oh glória, o que basta, o que basta, é como o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. O que basta, o que é necessário, o que é principal, o que é fundamental, não é a aparência. Ah, meu Deus.
E o Espírito Santo não se empresta para ninguém. Quem tem, tem. E quem tem, guarde. E quem tem, preserve. Quem é, seja. Quem é, continue. Porque o noivo não se ilude com aparência. Ei, ei. Pare de estar querendo pedir emprestado o que não pode. O Espírito Santo é dado a cada um de forma tão maravilhosa. O Espírito Santo é dado a cada um de nós. É dádiva de Deus. Mas onde está a conservação? Paulo, ele lembra lá aos Tessalonicenses, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Outra vez Paulo diz, não entristeçais o Espírito. Mas o que é que eu quero dizer agora, pastor? Para onde é que eu vou? Eu vou à frente aqui, porque eu não vou voltar sem dizer o que Deus coloca na minha mente, não o exato o que foi quarta-feira, mas o que Deus me está dando agora. Eu vou entregar. Posso entregar, pastor? Ei, como se trata de virgem, todo crente precisa ser virgem espiritual. O que é ser virgem espiritual? Aí a gente vai para a palavra de Deus que diz: Segundo Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11. Dá para ler? Graças a Deus, minha vista dá para ler ali. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, mais um pouco. Versículo 2. Porque estou... Mas antes de ler o versículo 2. Porque Paulo disse isso. Eu acredito, irmãos, que Paulo estava com a cabeça tão sobrecarregada. E com o zelo que ele tinha pelas igrejas que passava e por onde ele chegava, aquele zelo, aquela preocupação de Paulo de ensinar, e às vezes falava meio assim com dureza,
que hoje estamos vivendo numa geração de Nutella, que é tudo coitadinho, só quer coisinha doce, coisinha boa, só quer se for assim, só quer se for desse jeito. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Esse pastor é muito duro, é a palavra dele. Aí Paulo, acho que já estava com a cabeça pior do que a minha em determinados momentos. Olha, me suporte mais um pouco. Me suporta um pouco aí a minha loucura, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Sabe por que eu estou preocupado com vocês? Sabe por que eu tenho preocupação com vocês? Versículo 2. Porque estou o quê? Estou o quê? Zeloso por vós. Com zelo de Deus, porque eu vos tenho o que, igreja? Leiam, está aí, vocês por favor leiam. Estou querendo. A minha responsabilidade é pesada, gente. Paulo dizia assim: o peso da responsabilidade é grande, é muito peso, pessoal. Vocês não entendem. A geração atual está quase que igual àquele povo daquela época. Não estão entendendo, não estou generalizando, mas a gente vê por aí muitas dessas situações de pessoas que não podem ouvir uma palavra e nem podem. Um dia eu estava pregando e eu falando que o diabo é atrevido. Aí no término do culto alguém disse: pastor, não pode estar falando o nome do diabo na igreja não. Claro que a gente não vem aqui para falar do nome dele, mas se precisar de dizer que ele é sujo, nojento, podre, a gente tem que dizer. E que tem muita gente iludido com as podrices, com as nojeiras, com a podridão que ele oferece. E ainda fica querendo imitar crente, querendo trazer coisas diabólicas para a igreja. Mas aí Paulo, na sua preocupação, quando ele acaba de dizer isso, ele diz o quê? Eu estou querendo vos apresentar como uma... Então tem que haver virgindade, que é pureza na igreja. Você é obreiro, tem que ser virgem. Não, pastor, eu já sou casado, não estou falando disso não. Você é obreiro, é pastor, é presbítero, é pastor Jário, é pastor Zé Carlos, é quem quer que seja, tem que ser virgem. Ou tem virgindade espiritual, ou não vai para o céu. Quem diz é aqui a palavra de Deus. Tem que haver virgindade, ser puro. Tem que haver pureza. Tem que haver pureza. Mas aí a gente vai agora
palavras e para a gente adiantar, senão daqui a pouco o pastor Jairo pode dar um amém aí bem alto e eu vou me calar. Mas vamos agora para 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Veja o que está escrito lá e vê se condiz com o que eu quero falar agora também. Capítulo 1, versículo 13. É esse mesmo? Capítulo 1, versículo 12, antecipa aí. Ou atrase, por gentileza. O 13, como é que diz? Não é esse, mas é em 1 Coríntios. Vamos ver aqui, em nome de Jesus, está certinho aqui. É capítulo 12 mesmo. Capítulo 12. Ali, desculpe, capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Porque a nossa... Aliás, desculpem, é 2 Coríntios. Perdoe-me. Porque a nossa glória é esta. Escute. A nossa glória... Como é que está escrito aí? Leia, igreja. É bom a igreja ler, né? Aleluia. Voltando para o início do versículo. A nossa é esta, o testemunho da nossa e o que é a nossa consciência? A nossa consciência ou os nossos sentidos. Aí aqui a gente vai encontrar um negócio. 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Olfato, tato, paladar, audição e visão. Eu comecei ao contrário, mas dá no mesmo, chega no mesmo lugar. E o que precisamos para ser virgem? O que eu e você, o que nós precisamos para ser virgens escute, não atender não obedecer o desejo ilícito dos nossos sentidos. Eu vou repetir para ficar um pouco mais claro para quem talvez não entendeu. O verdadeira pureza e que pode se dizer sou virgem se eu não obedecer o desejo dos meus sentidos ilícitos. Os sentidos ilícitos, quais são? Eu estou aqui perante
pessoas de nível superior, acadêmico, mas eu quero dizer uma coisa: existe a necessidade de eu e você vigiar nesse sentido, nesse ponto, porque se eu sou servo de Deus, eu sou a noiva do Cordeiro, faço parte da noiva do Cordeiro, eu preciso ser pura como a noiva do Cordeiro, e eu não posso aceitar, não posso abraçar, não posso comungar com coisas que são ilícitas, e o sentido pede, eu preciso ter equilíbrio para me manter em pureza. Meu Deus, me ajude para que eu não saia daqui nesta noite, os irmãos dizendo amém, que ele já foi. Mas eu não posso deixar de dizer o que está aqui. Podíamos falar sobre o paladar, e a Bíblia fala sobre isto. Eu estou vendo a hora voando, senão daqui a pouco o amém vai sair, né, pastor Jairo? Mas eu já vou terminar, já. Eu vou deixar para depois. Eu ontem não terminei, porque que dava para terminar aqui, mas eu vou somente dizer uma coisa. Você sabe que a Bíblia tem respaldo, a Bíblia dá para nós respaldo para tudo que a gente quer ouvir. A Bíblia tem tudo para a gente entender e aprender. Por que eu cheguei agora nos 5 sentidos? Eu estou me referindo às 5 virgens. Estou me referindo às loucas e às prudentes. As loucas são as que atendem, aquelas pessoas só se tornam loucas porque atendem o desejo do incentivo ilícito das coisas. São as loucas. As não loucas são aquelas que se abstêm. Ei, eu não vou querer fazer isso não. Mas não é nada demais, rapaz. Todo mundo faz. Todo mundo uma conversa. Eu já vi até pastores fazendo. É problema deles, eles que façam. Mas eu conheço tal fulano, eu conheço presbítero tal, diácono tal, auxiliar tal, ele faz. Eles que façam, mas é problema dele. Eles que pagarão e darão conta das almas deles. Eu tenho conta a prestar a Deus da minha alma. Eu não tenho nada a ver e eu não pago conta que eu não fiz. Quem pagou, quem comprou, quem fez a conta, que pague. Eu não vou falar sobre o tato. Vamos andar. Eu não vou falar sobre o olfato, porque tudo isto é com ligação bíblica, com a palavra de Deus nos mostrando tudo isto. Mas vamos adiantar um pouquinho. Vamos agora para deixar o paladar, o tato, o olfato. Vamos deixar também, vamos chegar na audição. Na audição. O que é que você ouve? De quem você ouve? Se embriaga facilmente porque ouve e não procura coar. Não procura ver de onde vem aquela informação.
Seus ouvidos tá para ouvir tudo de todos os lados, e o que vier absorve. Quer saber? Deus chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, chama 12 homens, leva esses homens para espiar a terra e manda eles olhar para ver como é a terra, o que é lá. E eles, quando chegarem, eles mesmos, eu não quero nem que você diga, Moisés, porque eu sei como é e eu lhe diria como será e como é tudo lá. Mas você mande 12 homens lá para ver a terra. Quando eles voltarem, aí eles vão contar como é a terra. Moisés, obedecendo a Deus, mandou 12 homens. Vamos ser rápido, porque senão a gente vai para meia-noite. Mas aí quando os homens chegaram de volta, passaram 20 dias para ir, 20 dias para voltar. Quando chegaram, dos 12, 10 líderes. Fofoqueiro. Covardes. Ah, meu Deus, por que eu vim dizer isso aqui agora, Jesus? Dez líderes. Estamos falando de 10 virgens. Mas agora eu estou deixando as virgens, as 10 aqui. Mas agora estou falando de 10 líderes covardes, que chegaram e inflamaram a terra, falaram mal da terra, disseram que a terra era boa, até que falaram a verdade, mas covardemente. Ah, mas é boa a terra, mas não dá para a gente ir. A terra é boa, mas lá mora os homens, os gigantes, os filhos de Anak moram lá e são todos gigantes, mais do que o pastor Jairo. São todos homens que nós perante eles somos como uns gafanhotos, uns insignificantes. Eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor: quem quiser ser insignificante para o inimigo, que seja, mas eu sou diante do inimigo, com a graça de Deus, eu sou mais que vencedor. Eu não tenho medo de gigantes. Mas por que está misturando uma coisa agora com outra, pastor? Porque eles ouviram, a sua audição fermentou, e ouvimos na leitura oficial que temos que ser limpos do fermento antigo. Medo também é fermento. Ei, escute aqui. Tenha cuidado no que você ouve. Não saia fofocando, não saia falando mal de A e de B, porque ouviu alguém jogar na sua mente coisas ruins. E você não tem que fazer isso, porque você não é mensageiro do diabo para estar transmitindo miséria nem intriga entre os irmãos. Ei, pastor Jairo, eu vou parar, já passou da noite. Me perdoe.
Igreja do Senhor, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem pureza. Quem tem a mente de Cristo tem vida. Quem tem a mente de Cristo não é soberbo. Mas o povo de Israel revoltaram-se contra Moisés. E eu não vou mais tocar nesse assunto, não. Deixa o assunto para lá, que depois vocês perguntam ao pastor Jário e ele sabe bem melhor que eu. Mas foi o ouvir, a audição. Ei, tenha cuidado com a audição, viva em pureza diante de Deus. Quando ouvir coisas que sejam indignas e inválidas para um crente, rejeite na hora. Não fique alimentando coisas vãs, coisas pequenas, insignificantes, que não vai trazer nada. Mas aí chegamos na visão. Aí na visão, pastor Jairo, dá para a gente passar um tempinho mais, mas eu não quero não. Porque a visão já começa logo dizendo, quanto à visão, que precisamos ter uma visão celestial, uma visão pura, santa. Mas a Bíblia começa dizendo assim, em Provérbios está escrito: tenha cuidado com seus olhos altivos. Lá em Mateus está escrito: se o homem... Eu vou terminar, assim que terminar eu vou embora, aí vocês não vão fazer nada. Mas eu vou dizer, se o homem fizer o que, irmãos? Se quiser botar aí Mateus capítulo 5, já está aí. Começa no versículo 27, 28, 29. Se o homem olhar para uma mulher... Ai, meu Deus, o que é que eu venho falar isso aqui, meu Deus? Eu não podia estar em casa, pastor. Pega a palavra. Eu podia estar em casa, pastor. É culpa sua. Ninguém vai ver você aqui. Se o homem olhar para uma mulher, com intenções em seu coração, já adulterou com ela. E não é só o homem olhar para a mulher, não, é também a mulher olhar para o homem, viu? O que é para a direita é para a esquerda, o que é para a esquerda é para a direita. O que é para nós é para vós. Escute. Se eu não tiver cuidado com o meu olhar, eu falo mais do que a boca. Com o meu olhar, com o seu olhar, você fala mais do que o que você imagina. Alguém olha para o outro e diz: ei, você está com raiva? Alguém olha para o outro: ei, por que você está triste? A pessoa olha e diz: por quê? Eu estou triste? Por quê? Não, porque eu estou olhando para você, estou vendo você triste. Então, o olhar, ele é muito complexo. E eu não posso ter olhares mau. Não posso estar com o olhar mau. Eu tenho que estar com o meu olhar purificado no sangue
de Jesus. Eu tenho que ter cuidado. Ai, meu Deus do céu. Que por conta de olhar de alguém, muitas vidas são destruídas. Muitos crentes têm caído. Muitos têm sido levados à miséria, à desgraça, porque não têm o olhar equilibrado e ungido por Deus. E se eu tiver o meu olhar limpo, eu olho para você, mesmo sabendo que você não quer nem me ver, mesmo que sabendo que você não quer nem olhar para mim, mas eu tenho um olhar puro diante de Deus. O meu olhar é puro. Eu olho para você e digo assim: a paz do Senhor, meu querido. Ah, pastor, mas não dá para dar, não. Dá. Se você tem, dê. Está em paz? Diga a paz do Senhor, meu irmão. Mas eu estou olhando para ele com o olhar que ele está me olhando. Dá para me engolir com os olhos. Não tem, ele não vai engolir. Ele não vai fazer nada. Ele pode olhar, pode morrer de olhar, mas eu sou o mesmo. Ele pode olhar da forma que quiser, mas eu tenho a mente de Cristo Jesus. Podíamos ir um pouquinho mais à frente, podíamos, eu não sei, mas que glória a Deus, agradeço a vossa atenção. E quando o pastor Jairo me chamar para aqui outro dia para a Santa Ceia, aí se você está assustado com a palavra, diga: pastor, pelo amor de Deus, não mande mais ele não.